E lá vamos nós, gente, porque o Ministério da Defesa anunciou nesta terça-feira a saída dos comandantes das 3 Forças Armadas. Edson Pujol, do Exército, Ilques Barbosa, da Marinha e Antônio Carlos Moretti Bermudes, da Aeronáutica. Na nota, o Ministério não informou o motivo da saída dos 3, nem anunciou os substitutos. O anúncio acontece em um dia após Fernando Azevedo e Silva ter deixado o cargo de Ministro da Defesa. Para o lugar dele foi anunciado o general da Reserva, Walter Braga Neto, que até então comandava a Casa Civil. Os 3 comandantes teriam renunciado em conjunto por discordar do presidente da República. Todos reafirmaram que os militares não participarão de nenhuma aventura do presidente Jair Bolsonaro. Meus queridos, hoje a internet se fixou numa polêmica, A polêmica de um possível golpe que o presidente da República poderia dar aqui no Brasil. Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Que história é essa, Marcos Souza? Olha só, Paulo, a saída dos 3 comandantes se deu muito mais por lealdade ao ex-ministro do que qualquer outra coisa. Além disso, é preciso entender o ambiente interno das Forças Armadas. Para os militares, são 2 os valores mais importantes na vida profissional: legalismo e hierarquia. E falando em hierarquia, a antiguidade entre eles conta muito. A formação militar respeita muito o conhecimento dos mais velhos e geralmente a lógica no comando militar tem esse componente, o tempo de serviço. E neste caso, o novo ministro, o general Braga Neto, é mais novo, é mais moderno, como se diz no jargão militar, do que os 3 comandantes que lá estavam. Então esse pode ter sido um fator que levou eles a deixarem os cargos. Importante dizer, as instituições das Forças Armadas estão blindadas de qualquer aventura. Boa parte dos generais, almirantes e brigadeiros que estão na ativa em posição de comando já são da geração pós-64 e fazem, inclusive, autocríticas institucionais sobre o período militar. Eu não creio que possamos ter algum rompimento democrático com a troca de qualquer comandante neste momento. Repito, não há entre as Forças Armadas qualquer rompimento democrático anunciado neste momento. Aliás, eu conversei com alguns generais nesta terça-feira e eles dizem, inclusive, que se houvesse algo no sentido, até baixa eles pediriam. Quem está no comando das Forças Armadas, quem está no comando de tropas, não tem isso como alternativa. Pelo contrário, inclusive querem ficar longe da política. Essa coisa de uma possível intervenção militar é muito mais coisa de parte da imprensa militante do que qualquer outra coisa. Eu dou um exemplo. Na sexta-feira passada, um colunista da Folha de São Paulo propôs um golpe militar para derrubar o presidente. Ele escreveu um artigo que tinha o seguinte título, olha só. Abro aspas, nata militar poderia sim derrubar Bolsonaro, mas precisaria ter coragem, fecho aspas. Esse articulista da Folha de São Paulo tem todo o direito de criticar o presidente e pode pedir que ele saia segundo as regras do jogo, que hoje é um impeachment. Mas não, ele propôs lá o golpe mesmo, com um fuzil na mão, para derrubar o presidente que ele não gosta. Então tem muita gente aí que se diz democrática, mas quer mesmo resolver as coisas à força. E os militares não são desse time, não. Perfeito. Deixa eu colocar um pouco mais de pimenta no nosso debate sobre essa história toda que está rolando hoje. A Câmara, gente, barrou o pedido do líder do PSL, Major Vitor Hugo, de apreciação em caráter urgente de um PL que permitiria com que o presidente Jair Bolsonaro decretasse o que se chama de mobilização nacional na pandemia, que na prática é a subordinação das polícias militares ao governo federal. E aí, Jorge Serrão? O que você acha dessa história? Olha, isso aí foi um gol contra da Câmara dos Deputados, porque essa possibilidade legal e constitucional, ela poderia existir para até uma harmonização entre os poderes e para uma utilização melhor, se necessário, do uso das Forças Armadas em questões de grave convulsão social. Hoje, os militares, não há nenhuma possibilidade de golpe militar no Brasil, ponto. Isso é ponto pacífico, os generais não querem ouvir falar dessa questão.
Não tem essa de militares apoiarem politicamente o presidente Bolsonaro. As Forças Armadas claramente já se posicionaram e se definiram como instituições de Estado e não instituições de governo. Então, esse decreto ele só iria permitir ao presidente utilizar as Forças Armadas em ações da Covid. E, numa grande preocupação que os militares têm hoje, talvez seja a maior preocupação deles, o perigo de estouros de pequenas convulsões sociais que começam a estourar pelo Brasil. Quando as PMs começam a apresentar quebra na hierarquia delas, como já começa a acontecer, como aconteceu na Bahia. Ontem houve um protesto pelo assassinato, pela morte daquele soldado que surtou e disse que não ia obedecer às ordens do governador para perseguir a população. Agora, as pessoas estão dizendo em relação a golpe, Amanda Klein, e como é que seria esse golpe com o próprio Jair Bolsonaro no poder? Se puder me explicar? É o que eles chamam de autogolpe, né? Eu acho que não é nem essa questão, Vitor. Acho que a gente acaba... Paulo, desculpa, estão aqui mandando mensagem, já estou confundindo os nomes, né? No nosso WhatsApp do 3 em 1. Mas eu acho que é reduzir um pouco a questão, falar de golpe ou não, até porque os golpes hoje eles acontecem de maneira muito diferente, muito distinta, né? Em que as instituições são carcomidas, há um avanço sobre a prerrogativa institucional de várias delas. O que eu acho que se vê aqui, o que tem que ficar claro, é que é muito sintomático que os comandantes de 3 forças deixem o poder, saiam, entreguem os seus cargos, justamente num governo de direita comandado por um capitão reformado, ou seja, alguém oriundo das Forças Armadas. Eles viram essa intenção do presidente Bolsonaro de avançar sobre as Forças Armadas, de politizar os quartéis e disseram, chega, não, isso aqui é como o Jorge disse, isso aqui é uma instituição de Estado e não de governo. E por isso essa saída conjunta dos 3 generais. Até ficou um pouco mal explicada a história, porque já havia uma decisão, eles já haviam se reunido desde ontem e havia uma intenção de entregar os cargos. Mas eu apurei com fontes que participaram dessa reunião hoje mais cedo, com o general Braga Neto, novo ministro da Defesa, que ele disse que ele pediu os cargos dos 3 comandantes das Forças Armadas, foi um pedido do presidente Bolsonaro. Então, ele se antecipou a intenção desses comandantes de deixarem os cargos, até para não ficar com aquela pecha, com aquela cara de debandada das Forças Armadas, e pediu esses cargos. Mas o que fica claro é a intenção dos generais de não flertarem, de não participarem de nenhuma tentativa golpista, ou então de nenhuma aventura que esteja à margem da lei, à margem da Constituição, à margem da legalidade. Eu não acho que há um risco dentro das Forças Armadas, pelo contrário, eu acho que agora eles estão muito unidos em torno dessa mensagem, de passar essa mensagem de que as Forças Armadas são uma instituição de Estado que não vão se aventurar em nenhum roteiro golpista que possa estar sendo articulado. Mas eu acho que uma debandada assim, ela é tão sintomática que ela só encontra paralelo na história no governo Geisel, quando o presidente militar demitiu o ministro do Exército, Silvio Frota, que era da linha dura, que comandava a máquina de repressão da ditadura, que havia acabado de assassinar o jornalista Vladimir Herzog e o operário Manuel Fiel Filho. Então, naquele momento, houve quase que uma ruptura ali nas Forças Armadas, e acontece a mesma coisa neste momento, só que num governo democrático e de alguém oriundo das Forças Armadas. Todo mundo sabe que o presidente Bolsonaro gostaria que as Forças Armadas dessem apoio, fosse um acessório do governo para impedir, por exemplo, as medidas restritivas dos governadores. E aí a outra peça do quebra-cabeça que vem com esse projeto de lei aí da mobilização nacional que vocês acabaram de mencionar, mas que foi derrotado, que não tem chance zero de passar na Câmara dos Deputados. Então, há tentativa, sim, de avançar sobre as prerrogativas dos governadores, e o presidente Bolsonaro também ficou muito contrariado pelo fato das Forças Armadas não terem se manifestado sobre a decisão do ministro do Supremo, Edson Fachin, ao anular as condenações do Lula. Então, há vários motivos de contrariedade com as Forças Armadas, principalmente sobre o ministro da Defesa, o antigo Fernando Azevedo e Silva, e o comandante do Exército, Edson Pujol. E há uma tentativa de se aproximar das Forças Armadas, e fazer com que as Forças Armadas se aproximem do governo Bolsonaro. Mas temo que esse tiro tenha saído pela culatra, porque as Forças Armadas não vão embarcar nessa aventura. Então, mas Amanda, segundo o que você apurou, o presidente Jair Bolsonaro gostaria que as Forças Armadas fizessem o que em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal? Algo parecido com o que, por exemplo, o general Vilas Boas fez na ocasião
do julgamento do habeas corpus, então, o ex-presidente Lula, né, quando ele se manifestou contra a impunidade, disse que aquilo era uma vontade, era um anseio das Forças Armadas e também da população, da sociedade. O presidente Bolsonaro gostaria de ter visto algum tweet, alguma mensagem, algum recado mais explícito das Forças Armadas nesse sentido, mas o Edson Pujol, que era o comandante do Exército, que entregou o cargo hoje, ou foi demitido, como queiram, não quis embarcar nessa aventura, muito menos o seu superior, que é o ministro da Defesa, antigo ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva. A mesma coisa com as medidas de restrição dos governadores, né? O Bolsonaro, nos últimos dias, fez menção mais uma vez ao meu exército, né? Como se o exército que garantisse fosse garantidor da democracia. A democracia só acontece se o exército quiser. É uma confusão que o presidente Bolsonaro faz. O exército não é dele, o exército deve obediência à Constituição. Ele queria que as Forças Armadas fossem um acessório do governo dele, fosse uma instituição de governo. Mas o Fernando Azevedo e Silva, o Edson Pujol, sempre foram uma barreira a isso e sempre mantiveram as Forças Armadas como instituição de Estado. Perfeito. Amanda, Jorge, você quer falar? Sim. O presidente Bolsonaro, ele tem que exercer a soberania dele. A Constituição lhe dá lá, o artigo 84, poderes para ele exercer a soberania sem ter que pedir socorro a ninguém. Agora, sobre substituição dos comandantes militares, tem um aspecto muito importante. No governo Lula e Dilma, houve uma excessiva ocupação de tempo dos comandos pelos comandantes. E isso impediu a promoção de generais ao cargo superior dentro da força. Então, houve e há uma pressão hoje, desde que o Bolsonaro assumiu, para que haja uma rotatividade salutar de poder dentro das Forças Armadas. Até porque isso seria um dos aspectos de renovação democrática, ninguém fica preso àquela cadeira. Então, tem general de baixo, silenciosamente, calmamente, fazendo a pressão para trocar o de cima, porque ele quer chegar lá e ocupar o lugar deles. É isso. Agora, tudo isso que a gente está debatendo aqui com o Brasil no meio de uma pandemia, né? Eu quero saber de vocês três. Vocês acham que é correto a gente estar debatendo tudo que a gente está debatendo, a gente vê tudo isso que está acontecendo num processo tão complexo como esse que a gente está vivendo? Estamos perdendo tempo. Momento de trocar ministro agora? É momento de mexer em exército agora? Tá certo isso, Mark? Não, claro que não está. Agora é importante falar duas coisas aqui. Primeiro, que quem demandou isso foi o Congresso, foi o Centrão. Tudo isso começou com a troca do Ernesto Araújo, que vocês lembram bem, o Pacheco fez todo lá aquele roteiro para a troca do Ernesto Araújo, com a Kátia, enfim, toda aquela confusão lá, e o governo atendeu um pedido do Centrão. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre as trocas, né? E o Centrão foi o grande contemplado. Então, neste momento, nós discutimos isso graças ao Centrão. Mas eu queria voltar no que a Amanda falou agora há pouco ali, porque ela apurou, enfim, a apuração dela, mas ela desenha ali como quase que o ex-ministro da Defesa era um inimigo do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro até demorou algum tempo para tirá-lo, né, desta questão, porque, pelo que a Amanda desenha, eles eram inimigos. Isso não é verdade. Tanto que todo o espectro político foi pego de surpresa com a troca do ministro da Defesa. Então, eu não creio que seja esta a situação entre o ex-ministro e o presidente. Houve ali uma questão pontual, ele quis reformar todo o governo e aproveitou o momento. Mas se tivesse tão ruim a situação assim, já teria tomado atitude antes. Mark, e sobre essa questão do PL... O ministro... Ô Mark, perdão, desculpe te interromper, só uma pergunta. O ministro da Defesa foi indicação do Centrão? Não. Quem foi a ministra da Defesa, até onde eu sei, foi uma decisão do presidente Bolsonaro. Então, nós estamos falando aqui das trocas, mas especificamente do Exército, da Aeronáutica, do Ministério da Defesa. Mas o que a Amanda falou é que esse é o meu ponto. É hora de trocar ministro da Defesa agora, de mexer com essa possibilidade, de criar uma narrativa de golpe agora como essa que está sendo utilizada, por mais falaciosa que seja. Paulo, vamos lá. Você está misturando os assuntos. Não é, mas essas trocas começaram por causa do Centrão, foi isso que eu disse. O Centrão quis a cabeça do Ernesto Araújo e já aproveitou para emplacar outros ministros, né? Você sabe disso, dos 6 ministros trocados, boa parte ali foi indicação do Centrão, pelo menos 2 bem claramente e outros eles estiveram atuando nos bastidores. O que eu estou dizendo é o seguinte, pelo que a Amanda falou na fala anterior dela, que tinha essa confusão toda em questão ao ex-ministro da Defesa e o presidente Bolsonaro, se fosse do jeito que ela falou, o presidente teria que ter trocado o ministro antes. E não, todo mundo foi pego de surpresa, inclusive. Então, não existia essa confusão toda que a Amanda pintou, isso que eu disse. Vai lá, Amanda, você em seguida, Jorge.
Não, só para rebater, em nenhum momento eu disse que eles eram inimigos. Pelo contrário, o Fernando Azevedo Silva e o presidente Bolsonaro, eu trouxe aqui isso ontem, se conhecem há muitos anos. Eles foram colegas na Academia Militar das Agulhas Negras, depois se encontraram no parlamento, quando o Fernando Azevedo Silva era assessor parlamentar do Exército e tinha encontros frequentes com o então deputado Jair Bolsonaro, que justamente defendia os interesses das Forças Armadas. Depois foi chamado para ser ministro, num cargo, obviamente, de confiança como ministro da Defesa. Ele só é menos próximo, menos alinhado com o presidente Bolsonaro do que o recém-nomeado ministro da Defesa, general Braga Neto. Então, em nenhum momento eu disse que eles eram inimigos. Agora, o que o Fernando Azevedo Você pintou esse cenário, Amanda. Você pintou esse cenário, senhor. Amanda. Então, se eu pintei, não foi minha intenção. Estou esclarecendo agora, estou fazendo questão de deixar isso claro. Agora, o que o Fernando Azevedo Silva sempre foi um anteparo para que as Forças Armadas não fossem politizadas. E ele sempre deu cobertura também para o Edson Pujol, o então comandante do Exército, que deixou claro em novembro do ano passado que a política não entraria nos quartéis e que as Forças Armadas são instituição de Estado e não de governo. Então, Fernando Azevedo Silva sempre se pautou por isso. Agora, o presidente Bolsonaro não tem problema nenhum em se livrar dos amigos quando eles se tornam inconvenientes. Ele fez isso com o general Santos Cruz, fez isso com o finado Gustavo Bebiano. Então, a gente já viu múltiplos exemplos de que ele se livra dos amigos com a maior facilidade do mundo. E fez isso agora com o Fernando Azevedo Silva, quando deixou de atender aos seus interesses e aos seus anseios. Ele quer que as Forças Armadas sejam mais ativas, mais próximas ao governo e se pronunciem em momentos polêmicos como esse da condenação, da anulação da condenação do Lula e do lockdown dos governadores. Muito bem, Jorge. Paulo, vou exatamente no ponto que você colocou. A preocupação, o foco hoje é Covid. E as Forças Armadas têm a preocupação em participar mais nessa campanha de vacinação, na logística de distribuição de vacinas, que é o que vai acontecer em breve quando as vacinas começarem a chegar em grande quantidade. Essa operação é uma preocupação operacional, mas há uma preocupação também estratégica muito grave. Os militares todos estão discutindo seriamente o rompimento, a secessão que nós tivemos no Brasil recentemente, de interferência, de predominância de um poder da República maior que o outro. Poder executivo, legislativo e judiciário estão em confronto direto, está havendo um protagonismo do judiciário e agora, no meio da história, nós temos também o poder covidiário, que está aí fazendo a grande confusão no país e misturando, agravando essa crise institucional.